Fala, Fogão! Com a chegada do Ramon Dias e da sua comissão técnica ao Botafogo, é natural que nesse começo de trabalho sejam definidas algumas prioridades para que o Botafogo possa desenvolver o trabalho da melhor maneira possível a fim de obter os resultados de curto prazo mencionados pelo Ramon Dias. Esse é um aspecto importante para comentar aqui, porque a gente precisa entender que prioridades são essas e de que maneira isso pode ajudar o Botafogo a sair da situação que se encontra, algo muito falado pelo Ramon Dias e pela sua comissão técnica também. Um outro aspecto que eu quero comentar para você é a busca do Botafogo por um volante. A diretoria, que no primeiro momento estava buscando mais um atacante, a gente que só pode fazer mais uma contratação, escrever mais um jogador para esse Campeonato Brasileiro, tem que ter um tiro certeiro, e o Ramon Dias então pediu um volante. Ele entende que essa é uma necessidade do Botafogo, o que dá muito a entender que ele vai promover algumas mudanças táticas na equipe. Um outro aspecto que eu quero comentar aqui para você é o ótimo desempenho do Botafogo Sub-20 depois da chegada do Ricardo Rezende. Lembrando que antes dele, com o Marcos Soares, a equipe estava uma draga danada, não ganhava de ninguém. Bastou a mudança do treinador com uma nova mentalidade, uma nova ideia de jogo para a equipe deslanchar. E eu quero comentar aqui qual é o papel da base no futuro do Botafogo. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, aqueles pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e, além disso, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a próxima meta de 2.000 inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você é o belíssimo trabalho do Ricardo Rezende à frente do Botafogo Sub-20. A equipe que antes, sob o comando do Marcos Soares, apresentava um futebol sofrível, não conseguia vencer de absolutamente ninguém, era realmente muito ruim de assistir. E hoje você vê um time completamente diferente, com os mesmos jogadores, diga-se de passagem. Não é que tenha chegado na base do Botafogo um grupo de jogadores novos, muito talentosos, não, nada disso. É o mesmo grupo de jogadores, mas com resultados completamente diferentes. O que deixa bem claro a importância de você ter uma comissão técnica e um treinador na categoria de base que realmente façam diferença e ajudem os jogadores na sua formação. O que a gente tem hoje no Botafogo é uma equipe com 10 jogos sob o comando do Ricardo Rezende, 8 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, portanto, 24 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. Essa questão de você ter bons resultados na base, diferente do que muitos treinadores pensam, de que a gente tem que pensar só na formação do cidadão, do jogador, esquecendo o lado vitorioso, essa questão é muito importante a gente comentar. Porque na base, sim, o objetivo é você formar jogador, cidadão, para alimentar o profissional, certo? Esse é o objetivo principal. Agora, se você acostuma esses garotos a vencerem, quando eles chegam no profissional, a mentalidade é completamente diferente do que um jogador que veio passando pelas categorias de base do Botafogo, sempre acostumado a perder. Quando ele chega no profissional, perder é natural. Então isso tem que mudar. A gente realmente precisa ter uma categoria de base vencedora e que, além disso, chegue no profissional tendo sido bem desenvolvido, bem instruído. Por que eu estou falando isso? É muito comum na categoria de base, até para o treinador manter o seu cargo, ele orientar certos jogadores de uma maneira que não vai favorecer o desenvolvimento do atleta. Quer um exemplo aqui? Vamos pegar a lateral. É muito comum na base você ver um lateral ser instruído a não subir para o ataque. Ele vai ficar o tempo inteiro lá atrás, resguardando a defesa. Quando você orienta um jogador que está se desenvolvendo a ficar o tempo inteiro postado na defesa, o que você faz? Esse jogador, chegando no profissional, vai ter uma dificuldade tremenda para poder subir ao ataque. E aí a gente vai criticar o jogador porque não está demonstrando talento para poder apoiar. Ou seja, um trabalho mal desenvolvido lá na base afetou o que acontece no profissional. Lembrando que o papel principal da categoria de base é fornecer jogadores para o profissional, jogadores de bom nível, não estou falando aqui de craques, jogadores de grande destaque, estou falando sim de jogadores de bom nível, medianos. Por que isso? Porque dessa maneira você não precisa ficar indo ao mercado o tempo inteiro para trazer jogadores que vão entregar o mesmo resultado dentro de campo, porém custando 5, 6, 7 vezes mais. Quantas e quantas vezes a gente não viu o jogador da nossa base ser capaz de entregar o mesmo resultado que um cara que foi contratado, só que esse cara contratado aqui recebia 100 mil reais, enquanto um garoto da base recebia 10, 15 mil. Isso é muito comum de acontecer no Botafogo. Então o papel principal da base é alimentar o profissional com esses jogadores que compõem elenco. E eventualmente conseguir revelar um cara de grande destaque. Até porque craque, jogador de grande destaque, você não encontra em cada esquina. Essa é a grande realidade dos fatos.
A imensa maioria dos jogadores são jogadores de bom nível, mediano ou ruins. Se você tem um jogador ruim, obviamente você dispensa na base. Então esse é o papel da base do Botafogo. E a gente tem sempre que lembrar disso. Se você fizer esse trabalho de base bem feito, dessa maneira, pode ter certeza que a vida do Botafogo muda. Se eu tiver mais dinheiro para trazer uns 4, 5 caras de mais destaque que vão liderar a equipe nos campeonatos, pode ter certeza que essa integração aqui vai gerar muitos frutos. Um outro aspecto que eu quero comentar aqui para você são as prioridades do Ramon Dias. Nas entrevistas que o Ramon Dias já deu e nas declarações também da sua comissão técnica, ficou bem evidente que uma das primeiras prioridades desse novo grupo de trabalho é recuperar a confiança dos jogadores. O Ramon Dias, por mais de uma vez, comentou que o Botafogo tem um grupo de jogadores jovens, bons jogadores, mas jovens, ele sempre deixa bem claro isso, jogadores jovens, que podem impor um ritmo mais intenso, mas o fato dele chamar a atenção para essa questão de serem jovens, naturalmente liga um alerta na comissão técnica de que você tem que fazer um trabalho de recuperação psicológica, de recuperação da moral desses atletas. Por quê? Se você tem um time experiente que está na zona do rebaixamento, isso já gera grande pressão nos jogadores. Imagina com jogadores jovens que estão jogando pela primeira vez o Campeonato Brasileiro da Série A, tendo que sair dessa situação. A pressão é cada vez maior. E jogadores jovens podem sentir sim essa pressão, esse momento de falar, cara, não tem ninguém aqui, nenhuma liderança mais experiente para poder segurar a onda. Então é tudo com a gente. E o jogador jovem pode sentir isso. Então uma das prioridades do Ramon Dias e da sua comissão técnica é trabalhar esse lado dos jogadores. Recuperar essa confiança, mostrar para eles que eles podem tirar o Botafogo dessa situação. Inclusive o Ramon Dias deixou isso bem claro, que a grande prioridade é tirar o Botafogo dessa situação. E para alcançar esse objetivo naturalmente, a gente precisa desenvolver a agressividade da equipe quando no campo de ataque. O Botafogo que tem média de 1 gol marcado por partida e, naturalmente, quando você tem uma equipe que tem grande dificuldade de marcar gols nos adversários, você não consegue desgarrar de lá de baixo. Então, outra prioridade do Ramon Dias e sua comissão técnica nesse começo é justamente dar essa agressividade ofensiva para o Botafogo, fazendo com que os nossos laterais apoiem bem, fazendo com que a gente tenha mais movimentação, infiltração, triangulações rápidas perto da grande área do adversário. Tudo isso para quê? Para que o Botafogo crie as situações de gol e consiga, com isso, obter os resultados que a gente tanto necessita. Já um terceiro aspecto que a gente pode encarar como prioridade do Ramon Dias é a questão da mudança tática. Ele já deixou bem claro que vai fazer algumas mudanças táticas e a gente pode começar a imaginar o que vai acontecer. Como o Ramon Dias pediu um volante, é muito natural a gente poder imaginar que vai ter uma mudança na formação. De repente o Botafogo passando a jogar num 4-3-1-2 ou de repente num 4-2-2-2, mudando aquela ideia de jogo que você tem a obrigatoriedade de ter os extremos ali para poder construir as suas jogadas. De repente o Ramon Dias vai implementar uma mudança nesse sentido, colocando 2 atacantes lá na frente, um meia aqui próximo desses 2 atacantes e 3 jogadores de meio de campo. Um deles sendo o primeiro volante de muita marcação. Até porque já está bem evidente para todo mundo que o Botafogo no setor de meio de campo não consegue fazer aquela marcação mais pegada. E para o Ramon Dias, que gosta de jogar com uma equipe pressionando os adversários, essa situação é extremamente relevante. Não à toa, o Ramon Dias priorizou a contratação de um volante, e já já eu vou comentar sobre isso. Agora, antes de falar sobre a contratação desse volante, tem também a questão da prioridade dos resultados de curto prazo. O Ramon Dias deixou bem claro que o Botafogo não pode ficar na situação que se encontra. E para que a gente possa sair dessa situação, naturalmente, a obtenção de resultados no curto prazo, já começando na partida contra o Red Bull Bragantino e na sequência contra o Fortaleza, que são 2 jogos dentro de casa, o Botafogo tem que obter esses resultados. Então essa é uma prioridade muito nítida e clara do Ramon Dias e da sua comissão técnica. Fazer com que o Botafogo obtenha as vitórias, melhorar os números ofensivos do Botafogo, justamente para que, marcando os gols necessários, a gente consiga conquistar os 3 pontos necessários para começar a se afastar da zona do rebaixamento. Essas prioridades do Ramon Dias são muito importantes para a gente. A questão de recuperar o moral dos jogadores, a questão de você ter uma agressividade maior no campo ofensivo, a questão de você fazer mudanças táticas, já que o nosso grupo de jogadores não nos fornece extremos de qualidade com velocidade, e também essa questão de obter resultados de curto prazo, aumentando a intensidade na marcação para que você coloque os adversários em dificuldade, conseguindo manter essa posse da bola e criando as oportunidades necessárias. São prioridades realmente fundamentais que o Botafogo, conseguindo colocar isso em prática, pode ter certeza vai dar uma guinada aí na equipe. E que isso aconteça porque, afinal de contas,
o sucesso dessa nova comissão técnica, é o sucesso do Botafogo. Agora, falando sobre esse pedido do Ramon Dias em relação a um volante, todo mundo estava achando que o Botafogo ia atrás de um atacante. Inclusive, esse era o desejo da diretoria. Mas com a chegada do Ramon Dias e a leitura que ele fez do nosso grupo de jogadores, da maneira que o Botafogo tem se comportado dentro das partidas, o Ramon Dias priorizou a vinda de um volante. Mais especificamente, um volante marcador. Por mais que a gente tenha acabado de trazer o José Welison, o Ramon Dias pediu mais um jogador para esse setor. Alguns torcedores podem não gostar dessa ideia de você trazer mais um volante. A gente poderia trazer, de repente, aí mais um extremo, um cara de qualidade ali pelo lado do campo. Mas o Ramon Dias, conforme eu disse, deve implementar mudanças táticas. E, de repente, com essas mudanças táticas, deixa de ser tão necessário assim você ter o extremo. Até porque a gente tem que lembrar que, embora o futebol mundial hoje esteja nessa febre de todo mundo jogar no 4-2-3-1, digamos assim, sempre com aqueles caras abertos, existem outras formações táticas que podem e devem ser utilizadas. Principalmente se no seu grupo de jogadores não existem atletas com as características necessárias para você implementar esse estilo de jogo, com dois caras abertos ali pela ponta. Se você não tem esses caras no grupo, mude a formação. E o Ramon Dias já está percebendo a necessidade da mudança. Então é muito provável realmente que a gente veja essa mudança. Agora, qual é o nome que tem sido especulado no Botafogo? Tem sido especulado o Ernesto Cabadeiro, um primeiro volante que jogou durante bastante tempo na equipe do Olímpia, foi tetracampeão paraguaio pela equipe deles e que está livre no mercado nesse momento. Tem 29 anos, nunca jogou fora do Paraguai, esse é um ponto que vale destacar, e que por lá no Olímpia ficava naquela divisão, parte da torcida gostava, parte da torcida não gostava. Ou seja, não é um cara que é unanimidade, essa é uma grande realidade. O Cabadeiro, que é um volante marcador, que vai dar aquela pegada na marcação ali à frente da nossa grande área, a mesma ideia que tem, por exemplo, em relação ao José Welison e o Renteria, mas de repente o Ramon Dias, até por não conhecer as características desses jogadores que fazem parte do plantel atual, ele veja a necessidade real de você trazer mais um cara para essa posição. E como o Botafogo só pode fazer mais uma inscrição, a definição do jogador certo para a função que o Ramon Dias quer é absolutamente fundamental. Mas vale aqui um destaque. Segundo a apuração do canal do TF, o nome do Ernesto Cabadeiro não está na relação dos jogadores buscados pelo Botafogo. Como se trata de uma negociação, esse tipo de situação pode acontecer. Você tem um nome especulado, a diretoria nega, mas depois confirma a negociação. A gente sabe que isso acontece. Muitas vezes a questão do sigilo torna necessária essa negação. Não, esse cara não nos interessa, justamente para que você possa fazer tudo nos bastidores e depois anunciar o jogador. Enfim, que o Botafogo consiga trazer um cara que realmente esteja dentro daquilo que o Ramon Dias pediu, porque dessa maneira vai facilitar o trabalho do treinador. Ah, só um último detalhe. Ele é um jogador estrangeiro, a janela de transferência internacional fechou, porém, como ele está livre no mercado, não se aplica essa regra. Então ele poderia vir ao Botafogo de qualquer forma, certo? Bom, é isso, Fogão. São essas as informações que eu tenho para passar para você. E eu queria saber a sua opinião. O que você pensa a respeito desse papel da base, segundo essa visão que eu passei aqui nesse vídeo? O que você pensa também sobre essas prioridades do Ramon Dias e o seu pedido por um volante? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E mais uma vez eu peço, por gentileza, se inscreva no canal para que a gente possa alcançar a nossa próxima meta de 2.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos, 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 vamos.